Boa noite. O galo doido é sempre o primeiro a entrar, né? Vamos lá, de onde falamos? Porto Alegre, Maringá, Goiânia, Barra, Peri da Meia-Noite, BH, Moema, Porto Alegre, Catalão, Manaus, Campo Bom, Rio, Espírito Santo, São Luís, Campo Belo, Poços de Caldas, Brasília, São Paulo, Recife, Santa Maria, Newark, Lapa, Caicó, Rio Grande do Norte, Cruz das Almas, Ouro Preto, Presidente Prudente, perdão, Rio Paranaíba, Ipanema, Vila Velha. Paris é de verdade ou é só pra fazer inveja? Curitiba, Terra da Espada, não quero nem perguntar o que é isso. Pagu tá por aqui, tá? Pode ver os passinhos dela. Capão da Canoa, adoro Capão da Canoa, desculpa. Deixa eu botar Pagu pra dar um oi pra vocês. O Bessias trouxe, tá? Foi o Bessias que trouxe, falou pra eu usar só em caso de necessidade. Só em caso de necessidade. Essa aqui apagou. Pagou quantos votos? 343? Ai, pagou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi que você não está muito interessada. Figura. Muito figura, né? Nunca achei que eu fosse gostar de cachorro, mas eu adoro. Bom, cresceu muito, tá com 10 meses. Então, vamos primeiro pela parte divertida do dia, que é o Zap Zap do Temer. Então, rapidamente, do Zap Zap, o conteúdo vocês conhecem e na verdade, isso arranha muito a imagem do Temer como um líder político hábil e astuto. Não posso falar Zap Zap não? Acho que é engraçado. Mas abala muito, porque o Temer, ele tem uma... E não é fortuito isso. Ele é basicamente muito daquilo que vocês veem, né? É uma figura sisuda, formal, ao mesmo tempo conciliadora. É um político, não por definição, a antiga, né? Só que ele não tem, isso nunca demonstrou também, astúcia política, né? Ele nunca foi um político de fazer movimentos brilhantes. Nunca foi um estrategista, né? Como o Sarney, como o José Barbalho, como Eduardo Cunha, como esse que vocês viram agora, o Alberto Jefferson, né? Mas, bom, ele tem suas virtudes, tem seus muitos defeitos. E, o fato salvo uma conspiração muito imensa entre assessores, aliados e o próprio Temer, realmente foi uma atrapalhada. Ele fez um discurso, ensaiou um discurso que, por sinal, é fraco, mandou para o grupo errado, né? E realmente não deveria ter compartilhado, muito menos compartilhado com as pessoas com quem ele compartilhou, né? Então, que na guerra de percepção isso prejudica muito, porque passa a imagem realmente de... Né, que vem à mente, como veio a muitos, a imagem do Fernando Henrique sentando na cadeira, né? Embora eu não acho que seja muito apropriada, mas não deixa de ser
divertida e, na verdade, acaba, assim, atrapalhando os planos dele, não ajuda. E mas também é o seguinte, uma vez passada o choque e a parte lúdica, né? Porque os memes foram ótimos, né? Não vou contar aqui os memes porque vocês já viram, né? Nesse momento no Congresso, deixa eu até checar aqui minhas mensagens, se alguma coisa mudou, se eu tô errado. Não tá havendo uma grande mudança por causa disso. E então acabou não prejudicando tanto quanto, eu confesso, até eu mesmo achei no primeiro momento que iria prejudicar, né? Pode ser que isso mude nos próximos dias, mas quando os deputados comparam o Temer a Dilma, continua falando mais alto o instinto de sobrevivência, né, e o desgosto pela Dilma. É isso que eu estou fazendo, gente, é informação, não é uma dedução minha de achar que ele usou trabalhador, é informação. Se eu tiver equivocado, aí realmente é um erro grave meu de apuração. Mas também, por outro lado, deu deu margem para piora de um processo político de rompimento com a presidente, né? Então vocês viram um fato que eu julguei sério o suficiente para repassar para frente, né? Que é o blog do Planalto sendo usado de forma institucional para chamar o Temer de golpista. Esse é o discurso, né? Quem quem está contra o governo, a favor do impeachment, é por definição golpista, é alguém desqualificado. E acabou que com isso o que a gente viu foi realmente um movimento do governo pelo Jacques Wagner, a Dilma vazando, o Edinho por meio do blog do Planalto, desqualificando muito fortemente o Temer, né? O que isso significa, né? Que não tem realmente mais condições de diálogo, né? Até o Jacques Wagner falou que ele tem que renunciar caso o impeachment não passe. O que tem que se lembrar é que mesmo que esse impeachment não passe, o que não é o cenário hoje, embora não dê para cravar, e evidentemente eu sempre tomo esse cuidado com vocês, há outros pedidos de impeachment, né? As condições, isso é muito importante, porque eu acho que tem algumas pessoas que de forma, não é por má fé, não é por nada de errado, estão com a sensação de que uma vez que o impeachment é o ápice desse processo de desgaste político, ou seja, tudo se define com impeachment. Então, se Dilma vencer essa batalha, ela vence a guerra e fica no poder, e vai haver a chamada repactuação, né? Eu adoro esses termos. Ou se ela perder, o Temer assume. Felizmente ou infelizmente, não é tão simples como nada nessa crise. Mesmo que ela sobreviva a esse processo de impeachment, não há clima político nenhum, zero, no Congresso para que haja essa chamada repactuação. Isso não é uma análise muito sofisticada, ela é baseada nos fatos que saem das lideranças e também, em menor medida, do que a Lava Jato está preparando, do que a Lava Jato judicialmente já pôs em curso. E também o fato de isso em menor grau ainda, a economia destruída, né? Então percebam que eu insisto muito nisso, vou tentar ser mais breve, mas eu insisto muito que as condições objetivas para permanência, para governabilidade da presidente Dilma
são muito ruins, né? É preciso uma conjuração de fatores positivos inaudita e muito realmente favorável, muito imprevista e erros tacanhos de Eduardo Cunha, de Temer, Jucá, enfim, desse lado, para que a presidente consiga sair dessa crise não apenas vencendo o impeachment ou mais de um processo de impeachment, quanto vencendo o possível processo criminal no Supremo, e ainda por cima se estabelecendo como de fato a solução, ah, né, deixando de virar o problema e virando a solução aos olhos de boa parte do Congresso, se não a vasta maioria, aos olhos da comunidade jurídica, que tem um peso muito grande, e judiciária, aos olhos da nação e dos empresários. Então é muito difícil, né? E acho que ajuda a enxergar, se você enxergar de forma mais ampla esse processo, ou seja, não é apenas o impeachment, que é o fato gravíssimo do momento, mas um contexto em que ele se desenhou, a forma como ele está sendo encaminhado e o que pode ser o dia seguinte, né? É realmente difícil, eu repito, enxergar um dia seguinte, ou seja, num cenário simples, simplificado. No domingo, o presidente consegue derrotar este impeachment. Na segunda-feira, todos botam a vela no saco e vão tocar o Brasil como se nada tivesse acontecido ou cicatrizando as feridas que ficaram nesse processo. Não, objetivamente, não vejo condições de que isso aconteça. Por mais que possam haver vozes que nesse cenário peçam a famosa pacificação, a união, a repactuação ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, dito isso, que a gente acaba misturando com a comissão hoje, o que foi a comissão hoje? Espero que vocês tenham assistido, porque eu acho que é um exercício cívico, político e intelectual interessante, porque, primeiro, todos aqueles da comissão foram eleitos por nós, né? Então, é importante para perceber o que é o Brasil, que nós somos, nós somos eles somos nós, eu sempre reforço muito isso também, de que não desceram de Marte e tomaram conta de Brasília, né? Eles têm a prerrogativa e a soberania, a prerrogativa constitucional de tocar esse processo e a legitimidade popular do voto e da soberania popular para exercer os cargos, assim como a presidente Dilma e o vice Michel Temer, que foi eleito na chapa com a presidente da República. Então, a democracia também se faz no barulho, mas talvez ela não deva se fazer na balbúrdia, que foi o que em muitos momentos transpareceu, né? Uma quase briga de torcida ali dentro. Mas ao fim e ao cabo, a questão não era técnica, era política, como nunca vai deixar de ser num processo de impeachment, e prevaleceu a contagem que se fazia, né? Ou seja, de que apesar de uma comissão indicada pelos líderes, e os líderes, no momento em que estavam muito próximos do governo, terem indicado uma composição um pouco mais favorável ao governo, ou seja, não é representativa do que é a composição das lideranças, pelo menos na maioria delas, diante do processo que foi alterado pelo Supremo, não esqueçam disso, e mesmo assim, mesmo uma comissão montada não foi de maneira orgânica e natural, mas legítima, porque o Supremo se determinou, ela transcorreu e de uma maneira que aconteceram os votos, como vocês viram, né? Então o governo fez o que poderia em termos políticos e mesmo assim perdeu, né? E faltou muito, se percebe claramente, como se fosse o Genuíno, Zé Dirceu, o pessoal mais antigo e preparado do PT nesse sentido, eles conseguiriam ter manobrado melhor o regimento para impedir a votação hoje, para enrolar, para tentar
de alguma maneira, por meio de expedientes regimentais, atrasar esse processo, né? E então são tecnicamente limitados, né? E bom, então o resultado é previsível e acaba que encaminha agora à noite uma rebelião muito forte na bancada do PR, que é uma bancada relevante, 40 deputados, e Maurício Quintela saiu da liderança hoje porque ele está contra a favor do impeachment e contra, perdão, Valdemar Costa Neto. Já estão contra mesmo antes da votação no domingo, né? E tem uma rebelião bem significativa na bancada. Então, o encaminhamento para os próximos dias de algumas bancadas demonstrando essa insatisfação e, e, e talvez até mesmo em atos públicos, está sendo definido agora, tanto dentro do PR quanto dentro do PP e talvez mesmo dentro do PSD. Ou seja, esses partidos que compõem um blocão e que vão ser realmente... Cada voto conta, né? Mas assim, vão ser muito fundamentais na definição do encaminhamento e, portanto, da percepção de que o impeachment passa ou não passa, né? Então, me parece que na madrugada de hoje e na madrugada de amanhã, essas bancadas, pela informação que eu tenho e que também a imprensa, até certo ponto, está dando, elas vão conseguir ter mais clareza do caminho e vão, muito provavelmente, provocar atos públicos e além da questão de liberar a bancada para votar de acordo com a sua consciência, né? Outro desses jargões que são muito divertidos, né? Então esse é o quadro nesse momento, né? Eu sei que Coca Zero faz mal, gente. Então, perguntas diante desse quadro que eu fiz? O PDT eu não tenho informações suficientes para dizer para vocês se tem chance de rachar. Até onde eu sei, o PDT está muito mais fechado realmente com o governo, ganhou muitos cargos. Mas é uma boa pergunta, a gente precisa apurar mais para passar para vocês. O PP saiu mesmo no governo? Sim, a rebelião dentro do PP ela é até mais forte do que a dentro do PR. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é menos traumática. Por quê? Porque o Valdemar ele exerce uma influência incontestável até outro dia no PR, é um partido do Valdemar, né? E no PP, o Ciro Nogueira ele é uma liderança, evidentemente, não virou presidente do partido à toa, mas ele é um cara muito ligado ao Renan. O PP já naturalmente é um partido rachado, ou seja, existe o PP gaúcho, também do Paraná e mesmo de Santa Catarina, que não é o PP do Janine, o PP do Pedro Correia. É um PP, assim como o PMDB do Sul, né, chamado PP autêntico. É um PP muito mais ideológico e que não tem tanto a ver assim com o outro PP, né? Então, assim, são vários... Esse partido é muito multifacetado. E é evidente que a parte de baixo, quando a parte vai assim, subir no Brasil, o PP está fechadíssimo a favor do impeachment, são muitos votos. Agora, quando você sobe o PP do Nordeste, mesmo assim os votos estão crescendo. Né? O Agnaldo, o líder, é um cara favorável ao impeachment. Então, o Ciro Nogueira está tentando, de alguma maneira, nas últimas conversas, coordenar com a bancada para que ao menos ele não seja desmoralizado. Só que o Valdemar é um político muito mais assertivo e muito mais duro do que o Ciro Nogueira, né?
Mas percebam que o cenário não é de que os políticos dentro desses partidos que são favoráveis ao impeachment estão ditando as regras, estão ditando os rumos. São os políticos que estão acuados, né? Vocês viram hoje o Pisciani, o desconforto dele, né? E o fato de liberar a bancada, isso já estava um pouco posto, né? Mas fica mais exposta à fragilidade, né? E é o mesmo caso do Valdemar. Ou seja, os líderes que estavam negociando com, com o governo, que estavam tentando fechar cargos e conseguiram fechar cargos, eles estão tendo muita dificuldade, isso eu escrevi, para entregar a mercadoria que eles prometeram, né? Em alguns casos nem chegaram a prometer, mas prometeram tentar. Então percebam que para conseguir destrinchar um pouco os votos e as tendências de voto reais nesse blocão, nesse centrão que compõe o Congresso, é preciso ir a cada bancada e entender como cada bancada trabalha. Quais são as influências dentro de cada bancada, como eles pensam, o passivo que eles têm com o governo. Assim, esse primeiro nível de análise, de dar cargo em troca de voto, ele não consegue detectar os movimentos que são muito mais significativos e tectônicos dentro das bancadas e que acabam redundando em derrotas para o governo. Isso de maneira muito mais pueril aconteceu nos últimos 3, 4 anos, né? O governo sempre projetando uma maioria que não tinha no Congresso, e os deputados quase sempre tendo um nível de fidelidade muito alto, né? E é isso que num nível muito mais pesado está acontecendo agora, né? O Sarney liberou a bancada dele para votar com consciência. $342 votos, novamente. Tá cortando o som mesmo? Ou é apenas para algumas pessoas? Bom, deve ser... Não sei como resolver. Não tem muito o que fazer. Bom, em relação aos 342 votos, novamente, não dá para cravar um número. O número real que o PMDB trabalha, o último número que eu tive acesso era 339. É um número que eu confio. O que não significa que os votos vão se traduzir nesses 339 ou mais no domingo. É um retrato do momento, mas indicam o viés de alta, por esses fatos que eu estou tentando expor para vocês, né? De que quem é a favor da presidente está tendo muita dificuldade de segurar os deputados, né? Agora é muito arriscado falar em números, é importante ressaltar o quanto a condução da votação vai ser determinante, como um voto vai influenciar o voto seguinte e como o Eduardo Cunha exerce o papel de maestro dessa votação e, portanto, vai ter um poder fundamental para tocar o impeachment, né? Mas é importante ressaltar o quanto isso é... O Nereves, essa eu vou, hein? Grande Nereves. O quanto a questão não está definida, né? Não é algo simples. É um processo difícil e que tem a tendência de confirmar a admissibilidade na Câmara, mas, novamente, mesmo que passe na Câmara, não é o fim do processo, né? Ainda vai para o Senado tem que fazer uma comissão.
comissão vai apresentar um parecer, são 10 dias, né? Vai ter uma votação, a maioria é simples, voto aberto no Senado, mas possibilidade de recurso no Supremo. Enfim, estou só aplicando aqui as nuances e os fatores que, que nos fazem refletir para passar o quadro com as complexidades que ele tem, né? Mas de tudo isso, o impeachment continua altamente provável, a admissibilidade na Câmara, né? Quando a economia vai melhorar, não tenho a menor ideia, bem sincero. Quem pesa mais agora é o Jucá ou o Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, em primeiro lugar, porque isso está acontecendo na Câmara, né? Mas o Jucá tem um papel muito importante na macro, né? Nas conversas de convencimento também. Pimentel foi indiciado, né? Pimentel está no caminho previsível do processo da Crônia. Não é difícil passar na Câmara ou no Senado? É uma pergunta que é interessante, mas eu acho que não comporta a comparação, entendeu? Porque são realmente momentos diferentes. Tudo nesse processo depende muito do encaminhamento dele. Então, o processo na Câmara ele é muito mais trabalhoso e tumultuado, porque são muitos deputados, né? São muito mais parlamentares. Houve a interrupção do Supremo. A Câmara tem o Eduardo Cunha, e quando eu digo tem Eduardo Cunha, ou seja, tem um político que que entende como poucos como funciona o poder, o Congresso, e que evidentemente é um inimigo do governo, né? E assim, é importante dizer o seguinte: ele se considera um inimigo do governo porque ele acredita que o procurador Janot o persegue em razão de uma ordem da presidente Dilma, né? Ou seja, que a presidente Dilma tem influência sobre o Procurador-Geral da República e sobre o Supremo. É isso que move a cabeça dele, né? E que não dá para confiar no PT. Agora, muitos no Congresso têm a mesma percepção, independentemente de ser verdade ou não, né? Agora, o Janot mudou o entendimento dele e disse que Lula não poderia ter sido nomeado, né? Que houve desvio de finalidade. Isso não vai dar muito problema, creio eu. No STF continua a mesma dificuldade de identificar uma tendência. Com todo mundo que eu falo, eu vejo quem é favorável, quem dá indicação de ser contra. Há uma coisa que une os ministros, a maioria deles. Eles não querem essa encrenca. Eles prefeririam não ter que resolver. Mas vão ter que resolver, né? E a paciência do Supremo com o governo está cada vez menor. Isso é palpável também. Sim, Rosângela, se eles entenderem que o ato de nomeação do Lula, carregado pelo imorredouro Bessias, for, for nulo, né? Por consequência, Lula deixa de ser ministro, volta para Curitiba, com as consequências penais muito possíveis dessa decisão, né?
quando o Cunha cai, olha, não dá pra ter certeza que ele vai cair, não. Nesse momento, eu aproveito para ser um pouco cabotino e, na verdade, lembrar vocês que quando vieram as contas na Suíça em agosto, e não foram poucos os que escreveram e cravaram que ele cairia em poucos dias, nós, na revista Época, por apuração, escrevemos o que foi apurado, ou seja, que ele dificilmente cairia. E ele só cai de fora para dentro. Eu falo isso o tempo inteiro, né? Se o Supremo resolver afastá-lo. Há um pedido da PGR para que ele seja afastado. Esse pedido foi considerado muito fraco pelos ministros e, de fato, ele confundia manobras regimentais que podem ser condenáveis moralmente, mas não são criminosas. Ele não está atrapalhando, obstruindo a justiça, né? Ele tá se defendendo no processo político, é bem diferente, né? E o Supremo, tanto que o Supremo não botou isso em votação, né? Agora, caso ele seja condenado, aí ele tem que sair. Agora, o tempo do processo não casa com o tempo de presidência dele. Renan Calheiros é a mesma coisa. Renan Calheiros é a mesma coisa. A não ser que venham fatos muito fortes, né? Mas eu repito isso para ninguém se decepcionar. Há muito tempo que esperar que políticos acusados de malfeitos, para usar também uma terminologia muito, muito cara aos políticos, que eles não saem. Não saem por vontade, por consciência própria, porque evidentemente isso não é nenhuma questão. Não saem porque seus pares se veem na mesma situação, se enxergam, aí o corporativismo é imenso, é quase inquebrantável, e só saem por ordem judicial. E mesmo assim, para perder o mandato, é preciso de uma ordem judicial também, né? Vamos para as últimas. Estou tentando passar um pouco das coisas que eu já falei, né? Sobre as quais eu já falei. O impeachment do Temer, juridicamente, é algo muito difícil de ser defendido. Em termos técnicos, processuais mesmo, vocês podem pesquisar, a gente já falou sobre isso. Todos os ministros com os quais eu conversei, não tem dúvida de que cai no plenário. A Câmara recorreu, então. O impeachment é técnico-político, ele é político. Ele tem que ter uma base técnica, mas ele é um processo político em qualquer sistema presidencialista. E nosso processo de impeachment, ele é um dos mais, se não o mais rigoroso do mundo. Vocês querem bomba, né? E aí, Felipe, TSE? Você tem mais informação que eu. Eu acho que com o Gilmar Mendes à frente do TSE, o processo vai andar um pouco mais rápido, né? Vai bagunçar o coreto. E pode ser que a depender do andamento no Senado, caso chegue ao Senado o processo da Dilma, que haja um paralelismo com o TSE, com o processo no TSE. E aí vai ser um furdunço. Mas eu sou incapaz de apontar qualquer tendência no TSE. Só a parte que eu sei, que eu tenho conhecimento dos autos, é que as evidências de que a campanha da Dilma e, por consequência, do Temer foi abastecida com dinheiro sujo do Petrolão são inequívocas. Se isso vai ser suficiente, se vai haver uma questão processual que gere nulidade, ou se isso vai ser suficiente para convencer os ministros
a impugnar a chapa, eu não sei. Sei alguns que sim, e outros que não, mas não a ponto de apontar uma tendência. Nem sei se ela existe, na verdade, hoje, né? Não tem informação sobre isso suficiente. A OAS, bom, a gente revelou na Coluna Expresso que o Léo Pinheiro está falando, negociando em termos avançados, e por todo o histórico da Lava Jato, enfim, vocês já conhecem o personagem, vocês sabem o que vai sair disso, né? Vocês querem saber de Lava Jato só, né? Só de Lava Jato, né? Olha, não quero criar falsas expectativas em vocês. Concentre-se no impeachment, já é bastante notícia. A não ser que eu me embriague de Coca Zero aqui, comece a contar o que eu sei e o que eu não sei também, né? Eu não vou tacar o terror, não. Quem não precisa, não pode dormir, sabe que não pode dormir. Ah, é só uma questão de ordem que é importante para quem estão me perguntando aqui, eu não sei mais quem perguntou, né? Em que momento ela é afastada? Eu sei que para quem já acompanha fica velho, mas eu acho que essa parte didática é útil, né? Na verdade, né, se a Câmara admitir o procedimento, ela não é afastada ainda, isso mudou, né? Mas ok. Ela, o processo não processo, o procedimento vai para o Senado, o Renan é obrigado a convocar a comissão, uma comissão de 20 ou 21 senadores. A comissão tem 10 dias para apresentar um parecer, o parecer é votado, o parecer vai até o plenário, seja ele qual for, e aí a parte que é muito ruim para o presidente é que é preciso apenas uma maioria simples dos senadores com voto aberto para que o Senado aprove a instauração do processo. A instauração do processo é o Senado dizendo, olha, a gente vai julgar a presidente. É neste momento em que ela é notificada e que ela é afastada provisoriamente por até 180 dias, enquanto o processo continua correndo e há o julgamento. Mas esse ato jurídico-político do afastamento, ele redunda, seria um milagre político, mas ele redunda no fim do governo Dilma. Né? Quer dizer que é impeachment avançado, não precisa do one-on-one. Vamos finalmente? O Aécio tem várias investigações, porque não acontece nada. Olha, o Aécio tem acusações contra ele, mas há muito mais fumaça no enquanto do que acusações concretas de propina. Corrupção séria, né? Nós mesmos fizemos uma matéria sobre a conta secreta dele associada a ele em Liechtenstein, que foi fechada já, mas assim como há delações contra o Aécio, há também delações contra a Dilma. Então eu tento fugir um pouco dessa partidarização, né? Então tem o Aécio, não chega o Aécio, isso tem um pouco de distração que não interessa, sabe? Tem que se investigar todo mundo, evidentemente, mas existe uma forçação de barra para incluir todas as cores partidárias, para manter uma equidistância. Mas o processo criminal ele segue um caminho que não é partidário, né? Então chegou no PT, chegou no PMDB, chegou no PTB também, no Collor, no PP, enfim, naqueles que se locupletaram e que fazia sentido que iriam se locupletar porque eles dominavam os cargos que fazem dinheiro. Então é simples assim, entendeu? Você tem um quiproquó, né, que é a essência da corrupção.
Então, o toma lá da cá ele surge disso. Se há investigações a serem feitas no governo de Minas, provavelmente devem acontecer, isso não se confunde com o Petrolão. A não ser no caso da CPI, que há acusações consistentes de que o falecido Sérgio Guerra recebeu ou exigiu 10 milhões de reais para ajudar a engavetar a CPI de 2009 da Petrobras, né? Porque há uma relação muito forte entre Aécio e outros políticos da oposição e empreiteiras, né? As empreiteiras, isso é um ponto importante. As empreiteiras, historicamente, basta pegar a CPI de 93, por exemplo, que não é tão velha, elas têm uma relação promíscua, para não dizer corrupta, comprovadamente, com políticos de todas as cores partidárias, né? Então, se você quer escolher políticos para bater, não faltam políticos para querer bater. Mas a Lava Jato está interessada muito mais na quebra de um sistema, a punição dos responsáveis, né, mas na quebra do sistema, né, por meio da persecução penal correta e constitucional daqueles que integravam essa organização criminosa de baixo até o alto. Ok? 53 milhões na Suíça, isso é boato, eu já falei isso tantas vezes, pessoal. Não existe, a época não fez matéria sobre isso, não sei o que existe de verdade nesse assunto, mas não parece nada verossímil. E as pessoas compartilham, faço um parêntese aqui, eu vejo mais até no Facebook, né, as pessoas compartilhando, assim, coisas de mais baixo nível, matérias, assim, distorções, coisas mentirosas, maluquices, e isso tem um acesso imenso, né? Então eu reforço uma sugestão que não tem a ver com a revista Época, tem a ver com jornalistas profissionais. Sempre tentem, pedagogicamente, né? Sempre tentem checar o link de uma notícia que um amigo compartilhou para ver se o link corresponde ao veículo, né? Então usam às vezes um link qualquer, dizem na chamada que a revista Época diz isso, diz aquilo, e na verdade é cascata, né? Certo? Como eu falei, a gente vai ter muitos dias aí de intensa conversa e de muitas matérias, né? Ok? Bombinha. A época sai no fim de semana, normalmente. Isso. Para não dizer que eu não falo nada para vocês, a delação da Andrade ainda tem coisas interessantes a trazer. Satisfeitos? Não esqueçam da delação da Andrade Gutierrez. É uma delação muito importante, muito grave. Certo? Então, amanhã eu tenho uma viagem à noite, mas eu falo com vocês em algum momento. Essa semana é fundamental e a gente está muito empenhado em passar informações confiáveis e análises úteis, minimamente, para os senhores. Tá bom? Abraço, boa noite, falamos amanhã. Tchau, tchau.